paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Glórias a Deus. Deus é bom e ainda opera maravilha em nossos meios. Tivemos hoje ali falando de Jesus e fazendo aquele grande ar livre ali. Você pode conferir que o ao vivo já está aí nas minhas redes sociais e mídias sociais. E daqui a pouquinho eu vou fazer o compartilhamento com todas as minhas redes sociais. Porque Deus me chamou para isso. Para evangelizar, falar de Jesus e deixar Deus fazer a obra como Ele quer. Meus irmãos, minhas irmãs, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, onde nós vamos meditar aqui. E eu vou trazer assim uma breve palavra de acordo com aquilo que aconteceu hoje no ar livre. Glórias a Deus. Deus é bom e ainda opera a maravilha. Como um amigo meu diz, Deus não precisa de nós para nada, mas conta conosco. Entendeu? Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer. Mas Ele o quê? Conta conosco. Por isso que na sua palavra Ele diz, vos ungi, os consagrei para fazer a minha obra. Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. E os anjos celestiais também estão fazendo a parte, nos guardando e livrando de todo o mal. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Se você ainda não se despertou, se desperte para evangelizar pelas redes sociais e mídias sociais. Imagine quantas pessoas que você pode ganhar aí no teu endereço falando de Jesus. Eu sei que não é fácil, irmão. Quando se começa numa mídia social e rede social, vai haver o contraditório, aqueles que são contra. Mas persevere você, fale de Jesus, anuncie as boas novas de salvação, mostre aquilo que Deus já fez na sua vida, mostre aquilo que Deus tem feito através de você, cante louvores, pregue, dê testemunho, faça a obra de Deus. Vamos meditar? Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar então, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda muito bem. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, é porque Deus já fez a parte dele, meu amigo e minha amiga. O que Deus fez? Enviou Jesus ao mundo, Jesus apregoou, testemunhou, foi traído, morreu, ressuscitou e está vivo até os nossos dias de hoje. Foi isso que Deus fez. E o caminho para ir aos céus é só através de Jesus. Não existe outro caminho. Se existe, só se estão inventando. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, a não ser através de Jesus.
Por isso, meu amigo e minha amiga, você precisa examinar as Escrituras conforme a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho. Ai, que Jesus! É assim, a gente é ser humano, a gente se cansa, fica cansado por causa das fadigas da vida, mas nunca desamparado e nem desistir daquilo que Deus começou a fazer. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, o amor de Deus pela raça humana é tão grande que Ele deu o seu único filho. Agora, tem requisito, irmão, para se salvar. Se você não tiver em conformidade com aquilo que a Bíblia diz, você não vai se salvar. Quer ver? Versículo 12. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação é só através de Jesus. Quem crê nele não é condenado. Ele começa aí. Mas quem não crê, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não é eu que estou dizendo.